Quero te cumprimentar na paz do Senhor Jesus. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, mas independente do momento que você está vendo esse vídeo, que você está ouvindo essa palavra, que o Senhor Jesus fale ao teu coração, que o Espírito Santo de Deus ministre na tua vida e que você possa ser tocado pelo Senhor de uma maneira tremenda. Amém? O texto que eu quero compartilhar com você hoje está no livro de Gênesis, no capítulo 45. A gente vai ler do 4 até o 8. Amém? Gênesis 45, do capítulo 4, do versículo 4 até o verso 8. Diz assim: E disse José a seus irmãos: Peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse ele: Eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos por me haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve 2 anos de fome no meio da terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem cega. Pelo que Deus me enviou adiante de vós para conservar vossa sucessão na terra, e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Assim não fostes vós que me enviastes para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó, e por senhor de toda a sua casa, e como regente em toda a terra do Egito. Amém? Aqui, esse texto que nós lemos agora, é justamente o momento em que José se revela aos seus irmãos. Até então, os seus irmãos já tinham ido, essa já era a segunda vez que eles estavam indo para a terra do Egito para poder buscar mantimento, para poder buscar alimento, e eles ainda não tinham percebido que era José, ou eles ainda não tinham entendido, mas neste exato momento que nós lemos aqui no verso 4, é justamente o momento em que José se revela aos seus irmãos, falando: Olha, eu sou aquele que vocês venderam como escravo para o Egito. E a gente conhece a história de José, a gente sabe que ele foi vendido escravo para o Egito pelos seus irmãos, e que no Egito ele acabou servindo ali a Potifar. E depois, por uma calúnia que foi levantada pela esposa de Potifar, José foi preso. E na prisão ele conhece ali 2 homens, um padeiro e um copeiro, que serviam na mesa do faraó. E esses 2 homens tiveram cada um sonho e não podiam entender aquele sonho, mas José, através da graça de Deus, trouxe a revelação do sonho desses 2 homens. O padeiro indicando que ele morreria, e o copeiro que ele voltaria ali a estar servindo na mesa de Faraó. E dessa forma que ele interpretou esses sonhos, aconteceu. O padeiro morreu e o copeiro voltou a servir ali na mesa de Faraó. E quando justamente isso aconteceu, José falou: Olha, quando você voltar a servir na mesa de Faraó, lembre-se de mim. E aquilo passou. E a palavra nos fala que em um determinado momento Faraó teve um sonho. E ele sonhou mais uma vez um sonho muito parecido depois. E ele não conseguia entender aquele sonho. Não somente ele, mas todos os magos, aqueles que serviam na mesa de Faraó, que estavam ali diante de Faraó, servindo a ele, não conseguiam interpretar este sonho. E aí, de repente, aquele copeiro se lembrou de José e falou de José para o Faraó. E Faraó mandou chamar a José. E ali, José, na presença de Faraó, o Faraó revela todo o seu sonho, fala aquilo que ele sonhou as 2 vezes. E José, através da graça de Deus, revela o sonho ao Faraó e mostra que aquilo que ele tinha sonhado revelava que justamente haveriam 7 anos de muita bonança na terra, em toda a terra, na terra do Egito. E depois desses 7 anos de muita bonança, viriam 7 anos de muita escassez, ao ponto que consumiria tudo aquilo que foi de muito bom nos 7 anos anteriores. E Faraó, muito impressionado com aquilo que tinha sido revelado através de José, ele vai e coloca José como governador, como principal na terra do Egito, como somente ele abaixo de Faraó. E para justamente também administrar todo aquele período que teria de prosperidade, quanto o período de escassez. E a palavra do Senhor fala que José, da forma a qual foi colocado, ele fez. E soube administrar muito bem. E passou-se os 7 anos de muita prosperidade
e chegaram os 7 anos de muita escassez. Ao ponto que no primeiro ano a família de José, ali a casa de Jacó ou a casa de Israel, começaram a passar necessidade. Não tinham mais alimento. E aí Jacó vai e envia os seus filhos para a terra do Egito para que buscasse alimento ali na terra do Egito. Não somente uma vez, mas 2 vezes. E eles foram enviados ali 2 vezes para a terra do Egito. E nessa segunda vez é justamente o momento em que José se revela aos seus irmãos. E fala, olha, eu sou aquele que vocês venderam como escravo para a terra do Egito. Mas, carregado já dessa revelação de José, vem uma palavra que me chamou muita atenção, que é justamente esse o segundo verso. E ele fala, olha, não se entristeça, e nem pese ao vosso coração aquilo que vocês fizeram comigo, porque eu te digo que Deus me enviou adiante de vós. E depois ele continua, fala, olha, Deus me tem posto por Senhor em toda essa terra do Egito, e tem me colocado como pai de Faraó, ele tem me colocado diante de todas as coisas. Para o quê? Para conservar vossa sucessão na terra. José, ali naquele momento, nessa revelação que ele faz para os seus irmãos, ele vai e fala para os seus irmãos também, olha, não se entristeça, nem pese aos seus corações isto, porque foi o Senhor que me enviou para a terra do Egito, para que nesse momento de escassez, nesse momento que viria sobre a terra, o Senhor preservasse a tua posteridade em vida, todo o povo em vida ali da casa de Jacó. José pôde entender o propósito de Deus. José pôde entender que ele foi um instrumento de Deus para que assim a casa de Jacó conseguisse ser preservada em vida. Porque em 2 anos de fome, em 2 anos de escassez, a gente viu que o povo precisou subir a terra do Egito por 2 vezes. E ainda faltariam 5 anos de muita escassez. Certamente eles sucumbiriam. Certamente eles não sobreviveriam. Mas foi através daquilo que o Senhor fez por José, que José foi levantado sobre todo aquele povo. E aí ele teve a condição de justamente preservar toda a sua família em vida. Tanto que passou-se os 7 anos de muita escassez e todos foram preservados em vida, graças àquilo que o Senhor fez através da vida de José. E a gente viu que esse pensamento de José, isso que ele colocou no seu coração, de que ele não foi os seus irmãos, mas sim Deus que tinha levado ele para que todo aquele propósito fosse cumprido, quando Jacó faleceu. Essa preocupação que os seus irmãos tiveram naquele momento voltou a ter nos seus corações. E aí José se volta para os seus irmãos e fala mais uma vez, olha, não se preocupem, porque assim como eu já te disse naquele momento, que foi a palavra que nós lemos, é da mesma maneira que o Senhor que me colocou na terra do Egito, o Senhor que me levantou e me trouxe até aqui, para que eu pudesse assim preservar a nossa posteridade, preservar a casa de Jacó. Louvado seja o nome do Senhor. Então a gente vê aqui claramente como José pôde entender, pôde aceitar e pôde não somente perdoar, mas abençoar a vida dos seus irmãos. Que nós possamos olhar essa história de José, que nós possamos olhar esse posicionamento de José e ter como exemplo em nossas vidas e ter como algo, aleluia, aos nossos corações, para que nós possamos entender que muitas vezes algumas coisas que podem acontecer às nossas vidas, aparentemente ruim, aparentemente problemático, pessoas muitas vezes se levantando contra nós, tem um propósito de Deus no final de tudo isso, porque tudo que acontece nas nossas vidas é permissão do Senhor e aleluia, é para a glória dele e tem um propósito que nós possamos entender a cada dia, nós possamos viver isso a cada dia, entendendo, nós possamos também perdoar, nós possamos também ser usados por Deus verdadeiramente para cumprir esse propósito. Amém? Que o Senhor te abençoe grandemente, que a palavra do Senhor frutifique na tua vida grandemente, e assim como o Senhor falou ao meu coração, aleluia, de uma maneira tremenda, eu pude
olhar para a vida de José e admirá-lo nesse sentido. Que você possa também colocar isso no teu coração e guardar isso na tua vida. Amém? Que o Senhor te abençoe grandemente. Derrame da tua graça, da paz dele sobre a tua vida, em nome do Senhor Jesus. Fique na paz.